continuar, desculpa, a unidade 3 com a parte de empréstimos. Bom, em termos financeiros, a dívida surge quando a dada importância é emprestada a um certo prazo. Quem assume a dívida tem que restituir esse principal mais os juros devidos no prazo estipulado. Os empréstimos classificam-se em curto, médio e longo prazo. Os empréstimos de curto e a médio prazo não ultrapassam 3 anos. Nesses tipos de empréstimo, é usual a cobrança de juros simples. Então, a gente não vai estudar, por quê? Porque os cálculos relativos aos financiamentos de curto e médio prazo são os mesmos que a gente estudou lá em desconto simples. Então, a gente vai trabalhar só com os empréstimos a longo prazo. Nos empréstimos a longo prazo, o devedor pode resgatar a sua dívida de 3 formas. Ele pode pagar no vencimento o capital e os juros. Ele pode ir pagando periodicamente os juros e deixar para pagar o capital só no vencimento. E ele pode pagar periodicamente os juros e uma parte do principal, ou seja, uma cota de amortização do capital, que é o mais utilizado. Então, cada uma dessas modalidades de pagamento constitui um sistema. No sistema de amortização de empréstimos a longo prazo, os juros sempre serão calculados sobre o saldo devedor, ou seja, a gente vai trabalhar com regime de capitalização composto. Isso significa que, quando você não paga o juro em um dado período, resulta em um saldo devedor cada vez maior, já que está sendo calculado juro sobre juro. Então, a gente vai trabalhar com os principais sistemas adotados. Primeiro, Sistema Francês de Amortização, SFA. Nesse sistema, as prestações elas serão constantes, periódicas e imediatas no final de cada período, calculadas de tal forma que você vai pagar parte dos juros e parte do principal. Ou seja, a dívida vai ficar completamente saldada na última prestação. Então, é o seguinte, coloquei aqui um esquemazinho para você observar melhor. Então, na data zero, você tem o valor da dívida, que a gente chamou aqui de D0. Aí, você vai pagar em N prestações iguais a T, ok? Então, o que é que você vai fazer? Você, para saber o valor dessa dívida, você vai trazer essas prestações tudo para a data zero, que nada mais é o valor atual da renda imediata que a gente viu na aula passada. Então, essa dívida D0 vai ser o valor de cada T vezes o fator de amortização. Como eu quero saber o valor de cada prestação, lembrando que nesse sistema as prestações são constantes, então, o meu primeiro passo é determinar o valor da prestação. Então, essa prestação vai ser a dívida dividido pelo fator de amortização. Por exemplo, exercício. Um banco empresta a uma empresa R$180 mil, ou seja, esse é o valor da dívida inicial, pelo prazo de 5 anos, a taxa de 8% ao ano, sabendo que será adotado o sistema francês de amortização. Determine o valor da prestação e construa a planilha de amortização. Então, primeiro passo, para construir a planilha, eu tenho que determinar as prestações. Como está sendo adotado o sistema francês, essas prestações são constantes. Então, como é que calcula a prestação que a gente acabou de ver? Pega o valor da dívida, 180 mil no caso, e divide pelo fator de amortização. A N cantoneira I, onde o N é igual a 5 e o I 0,08. Olhando lá na tábua financeira esse fator de amortização, vai dar 3,99 aproximadamente. Você pega 180 mil e divide por esse fator, você tem que o valor da prestação vai ser de 45.082,16. Como é que eu vou construir a planilha? Então, é o seguinte. A primeira prestação, coloquei aqui, você vai pegar, construir uma tabela, né? Peguei e dividi essa tabela em 5 colunas. Primeira, período. Segunda, prestação. Terceira, juro. Amortização e o saldo devedor.
Então, na primeira linha, peguei o período zero. Eu só tenho um saldo devedor, que é a dívida, 180 mil. Na segunda linha, peguei o primeiro período. É o seguinte, as prestações são constantes. Então, você já pode preencher durante os 5 períodos, que ele fala na questão, preencher o valor da prestação que você achou de 45.082,16. Só que essa prestação, ela está embutida em parte do juro e parte da dívida. Então, é o seguinte, para você calcular o juro embutido nessa prestação, quanto é a taxa lá na questão? Taxa de 8%. Então, para você calcular o juro, vai ser 8% de 180 mil. Então, o juro 1 vai ser 0,08 de 180 mil, que dá 14.400, certo? Então, para você achou o juro referente ao primeiro período. Então, para achar a amortização da dívida, você vai pegar o valor da prestação e tirar o juro embutido. Então, 45.082,16 menos o juro dá 30.682,16, ok? Então, ao final do período, você amortizou esse valor que eu falei. Então, você está devendo quanto ainda da dívida? Você pega a dívida no período anterior, que era de 180 mil, e tira esse valor que você amortizou no final do primeiro período. 180 mil menos 30.682,15. Dá 149.317,84. Aí você procede de forma análoga para os períodos posteriores. Vou falar só mais do segundo período. Então é o seguinte, o saldo devedor ficou agora 149.317,84. Calcula o juro, que é de 8%, né, se eu não me engano, isso. 0,08 desse valor, que vai dar um juro de 11.945,43, que é o que está embutido na prestação. Para saber o que você amortizou no segundo período, você pega o valor da prestação e diminui dos juros. Dá 33.136,73. Então, para achar o saldo devedor ao final do segundo período, pega o saldo devedor do período anterior, do período 1, e diminui da amortização no segundo período, ok? Procede de forma análoga. Ao final do quinto período, você tem um saldo devedor de zero, ok? Pode ser que lá na última linha tenha uma pequena diferençazinha. Essa diferença é porque você realizou aproximações. Para zerar mesmo, se você quiser zerar, você pega o valor que gerou lá no final, que eu acho que nessa questão deu 1 centavo, 0,1, aí você tira ele e coloca na prestação, para zerar o saldo devedor. Senão não tem problema, é só erros de aproximação, ok? Então, no final total, você tem que essas 5 prestações vão somar 225.410,81. Só de juro vai ter 45.410,81. Quando você diminui, vai dar os 180 mil, que é o valor da dívida, ok? Então, isso aí é o sistema francês. Aí, você pode observar. Mas eu quero saber o saldo devedor no período K. Será que eu vou precisar fazer essa planilha? Dá muito trabalho. Então, você não precisa. Você pode ir direto no período que você quer. Antes disso, coloquei as fórmulas de cada um, como você obtém o valor da prestação, que eu já tinha falado, pega o valor da dívida e divide pelo fator de amortização, o valor do juro de cada período, que é a taxa na forma unitária, vezes o saldo devedor do período anterior, valor da amortização relativa a cada período. Você pega a prestação e diminui do juro referente a esse período, e o saldo devedor. Você pega o saldo devedor anterior e diminui de AK, que é a amortização no período considerado, com esse K variando de 0 a N. Como eu havia falado, eu quero determinar o saldo devedor no período K, sem precisar fazer a planilha. Porque se você tiver a planilha, só observar lá, já está tudo ok. Mas eu não quero construir a planilha porque dá muito trabalho. Então é o seguinte, construindo o esquema direitinho, você tem D0, na dívida na data 0,
Você quer saber o saldo devedor na data K, ok? Então, o saldo devedor no período K será igual ao valor atual nesse período. A taxa I das N menos K prestações que ainda faltam ser pagas. Ou seja, você vai trazer as prestações que ainda não foram pagas para a data K, ok? Ou seja, nada mais é que a renda desses N menos K períodos que ainda faltam. Ou seja, T vezes AN menos K barra cantoneira I. Por exemplo, eu quero saber no exercício anterior, o saldo devedor após ter sido paga a terceira prestação. Você vai pegar o valor de cada prestação, 45.082,16, multiplicar por AN menos K. Ou seja, se você já pagou a terceira prestação, falta quanto para ser pagas? 2. Vai pegar A2, cantoneira I. Esse fator de amortização dos dois períodos que faltam ainda, 1,78326. Quando você multiplica pelo valor da prestação, vai dar 80.393,21, que coincide lá na tabela. Deu uma diferençazinha pelas aproximações que foram feitas, sem problema. Sistema francês com prazo de carência. Então, o que é esse sistema? É a mesma coisa, só que tem duas possibilidades esse prazo de carência. Durante a carência, primeiro caso, durante a carência, o mutuário ou devedor vai pagar apenas os juros da dívida, ou seja, ele não vai amortizar essa dívida, só apenas vai pagar os juros. Segundo caso, durante a carência, ele não paga os juros das dívidas. Esses juros serão capitalizados e incorporados à dívida para serem amortizados nas prestações futuras. Então, a gente vai trabalhar com esses dois casos. Coloquei aqui um exercício referente aos dois casos. Uma instituição financeira faz um empréstimo de 100 mil, que é o valor da dívida D0, a taxa de 30% ao ano, 0,3% ao ano, a ser liquidada em 6 prestações anuais, havendo carência de 3 anos, ok? Então, primeira coisa, quando você tem esse período de carência, primeira coisa, vamos calcular a prestação para montar a planilha, sistema francês, ok? Quando é a prestação, pega o valor da dívida, 100 mil, divide pelo fator de amortização, AN barra cantoneira I, A6 barra o I 0,3. Acha o fator de amortização na tábua lá, você tem uma prestação de 37.839,37. O período de carência é 3 anos. Cuidado. Quando for para a tabela, quando você está considerando no final de cada período, lá no terceiro período, você já vai amortizar a parte da dívida. Então, cuidado. Então, nesse primeiro caso, o que acontece nesse primeiro caso? Você vai pagar apenas os juros da dívida no período de carência. Então, no período 0, você tem um saldo devedor de 100 mil. No período 1, você vai pagar apenas os juros. Quanto é os juros? 30% de 100 mil, 30 mil. Então, a prestação que você vai pagar é só referente ao juro, é a mesma. Ou seja, não tem amortização. No segundo período também, você vai pagar só os 30 mil. Ao final do terceiro período, você vai começar a pagar parte da dívida, porque já passou, você está no final do terceiro período. O período de carência é 3 anos. Você já vai começar a pagar. Os juros é 30 mil. Aí, você completa aqui 1, 2, 3, 4. Durante os 6 meses, o valor da prestação, porque no sistema francês as prestações são constantes, que você achou, aí que é de 37.809,37, juro de 30 mil. Então, você amortizou o quanto da dívida? 7.809,37. Então, você tem um saldo de devedor de quanto? Tinha 100 mil, diminui esse valor dessa amortização, dá 92.160,63. A partir daí, o procedimento é análogo ao caso anterior, ok? Então, é o seguinte. Então, é só observar a questão do período de carência. Agora, vamos para o segundo caso. O que é que diz o segundo caso? O segundo caso, ele não vai pagar, durante o período de carência, os juros.
Eles vão ser capitalizados, incorporados a dívidas para serem amortizados nas prestações futuras. Então, é o seguinte, como a amortização só deve começar no fim do terceiro ano de carência, devemos inicialmente capitalizar o saldo devedor, a taxa de 30% ao ano durante os 2 primeiros anos de carência. Então, no período 1, quanto é que será o saldo devedor? Porque você vai incorporar esse juro ao saldo devedor. Então, vai ficar aquela fórmula do montante, 100 mil vezes 1 mais I, elevado a N. Então, durante um período, 100 mil vezes 1 mais 0,3, dá 130 mil. No segundo período, 100 mil vezes 1 mais 0,3 ao quadrado, 169 mil. Ou seja, os juros estão sendo incorporados à dívida inicial. A partir do final do terceiro período, você já vai começar a calcular o valor das prestações, só que sobre o saldo devedor do período anterior, de 169 mil. Ou seja, prestação pega esse saldo devedor, 169 mil, divide pelo fator de amortização, A6, cantoneira 0,3, que dá uma prestação de 63.948,53. Quando você vai montar a planilha, é o seguinte, no período 0 você tem um saldo devedor de 100 mil, no período 1, 130 mil. Por quê? Porque foi incorporado o juro de 30%. No período 2, você vai calcular os 30% em cima de 130 mil, que a gente calculou, dá 169 mil. Aí, a partir do final do terceiro período, você vai começar a amortizar a dívida. Só que você vai calcular o juro em cima dos 169 mil. O juro vai ser, preenche as prestações que você obteve, que são constantes, o juro vai ser 30% em cima de 169 mil, que dá 50.700. Aí você tem uma amortização, que é a prestação menos o juro, de 13.248,53. Quanto é o saldo devedor final do terceiro período? O saldo anterior, 169 mil, menos a amortização. Aí o procedimento é análogo àquele primeiro exercício. Aí vai dar a diferençazinha no final, mas é por causa das aproximações. Agora vamos para o sistema Price. Esse sistema é o mesmo sistema francês de amortização, só que com as seguintes características. A taxa é em termos anuais, só que as prestações são mensais. Nesse cálculo, você usa a taxa proporcional. É só para dizer que quando a taxa é anual e as prestações são mensais, você adota a taxa proporcional. Ok? Você tem que, uma instituição financeira faz um empréstimo de 80 mil reais, sem prazo de carência, sendo a taxa de juros cobrada igual a 12% ao ano, tabela Price, e devendo a liquidação ser feita em 8 meses. Calcule o valor da prestação. Aqui é só você usar a taxa proporcional mensal. É a taxa proporcional de 12% a um ano. Quanto é a taxa proporcional mensal? Um ano tem quantos meses? 12. 12 dividido por 12, então dá 1% ao mês, a taxa proporcional. Então, é só usar no cálculo da prestação a taxa de 1% ao mês, durante 8 meses. Então, você tem 80 mil, divide pelo fator ANI, onde o N é 8 e a taxa é 0,01, taxa unitária. Olha o fator de amortização lá na tábua, você vai encontrar uma prestação de 10.455,22. A planilha é análoga, só cuidado para usar a taxa de 1%. Agora vamos para o sistema de amortização constante. Estou falando dos sistemas mais utilizados. Esse sistema de amortização constante, o conhecido SAC, ele também é chamado de sistema hamburguês. Ele foi introduzido a partir de 1971 pelo Sistema Financeiro de Habitação. Qual a característica dele? Nesse sistema, assim como o francês, o mutuário paga a dívida em prestações periódicas e imediatas também, que engloba tanto juro e amortização. A diferença, como o próprio nome está dizendo, quem vai ser constante não vai ser as prestações, e sim o valor da amortização. Então, a diferença é que nesse sistema, as parcelas de amortização são iguais entre si. Ora, se as parcelas de amortização são iguais entre si, os juros são cobrados sob saldo devedor e a amortização é constante, as prestações elas vão ser decrescentes. Então, você vai ter prestações decrescentes quando você considera o saque. Qual é o valor dessa amortização? Ora, se a amortização ela é constante,
Basta pegar o valor da dívida e dividir pelo número de períodos. É D0 dividido por N, que vai dar o valor da amortização durante os N períodos, que ela vai ser constante. Você tem um empréstimo de 200 mil. Será saldado em 8 prestações semestrais pelo sistema de amortização constante, tendo sido contratada a taxa de 10% ao semestre. Confeccione a planilha. Primeira coisa, como a amortização é constante, qual o valor da amortização? 200 mil dividido pelo número de períodos, que é o número de prestações, 8. 200 mil dividido por 8, o valor de cada amortização é quanto? 25 mil. Então, como é que você calcula? Vamos montar a planilha. No período 0, você tem um saldo devedor de 200 mil. Aí você começa a preencher a quarta coluna, que é o valor da amortização, que é constante. Preenche os 8 períodos igual a 25 mil. Aí você pode ir para a quinta coluna. Por quê? Saldo devedor. Saldo devedor do período anterior menos amortização no período em questão. Então, o saldo devedor no período 1, você estava devendo 200 mil. Amortizou 25, você vai ficar devendo 175 mil. No período 2, 175 mil, período anterior, menos o que você amortizou no segundo período, que é 25 mil, 150 mil. Terceiro período, quando você está amortizando 25 mil, no terceiro período você vai ter um saldo devedor de 125 mil, e assim por diante. Aí, como é que eu calculo os juros? Os juros são de 10% aos semestres. Então, no período 1, você vai calcular 0,1 de 200 mil, que dá 20 mil de juros. Como é que eu acho o valor da prestação? Ora, se você tem a amortização de 25 mil e 20 mil, e a prestação tem que englobar esses dois juros, mais uma cota da amortização da dívida, então você soma os dois. Vai ser JK mais AK, ou seja, 45 mil de prestação no período 1. Segundo período, calcular o juro 2. Você vai calcular, quantos por cento é aqui? Juro 2, 10%. Você vai calcular 10% de 175 mil. 10% de 75 mil dá 17.500 de juro. Quanto é o valor da prestação 2? Soma a amortização, 25 mil, mais o valor do juro, 42.500. Faz o procedimento análogo aos períodos posteriores, você vai ver que as prestações são decrescentes no sistema de amortização constante. Então, para montar a planilha, primeiro passo, determinar a amortização constante e o saldo devedor, aí depois você obtém os juros, depois as prestações. Ah, mas eu não quero construir a planilha, porque é muito trabalhosa, para determinar o saldo devedor no período K. Como é que eu faço? Determinação do saldo devedor no período K. A gente viu, para você achar o saldo devedor, você pega o saldo devedor no período anterior, que é o DK-1, e diminui do valor que foi amortizado, que eu chamei de A. Porque eu botei A, porque é constante. Então, é o seguinte, DK vai ser DK-1 menos A. Por exemplo, quem é o D1, saldo devedor no primeiro período? É o D0, período anterior, menos A. Quem é o D2? É o D1, que é o saldo devedor do período anterior, menos A. Só que o D1 é D0 menos A, então vai ficar D0 menos 2A. Quem é o saldo devedor no terceiro período? D2 menos A. Mas quem é o D2? D0 menos 2A. D0 menos 2A menos A dá D0 menos 3A. Procedimento análogo, você tem que durante o período, ao final do período K, saldo devedor DK vai ser D0 menos K vezes A, onde A é o valor da amortização constante. Você tem um empréstimo de 150 mil pelo saque, sendo pago em 10 anos, à base de 18% ao ano. Calcule o saldo devedor após o pagamento da 7ª prestação. Só já a fórmula. D7 vai ser a dívida, 150 mil, menos K vezes A. Então, menos 7 vezes 15 mil. 15 mil, para obter a prestação, basta pegar 150 mil e dividir por N, que dá 10. Então, 150 mil por 10 dá 15 mil de amortização. Então, você vai obter um saldo devedor de 45 mil. Ok? Sistema de amortização constante com período de carência. É o mesmo procedimento que a gente viu lá no sistema francês. Então, você tem os dois casos a considerar. Carência
com pagamento de juros, você paga no período de carência só os juros, e no segundo você não paga os juros, esses juros vão ser capitalizados. Então eu coloquei aqui esse exemplo. O empréstimo de 120 mil deve ser amortizado em 5 semestres, sabendo que a taxa de juros é de 8% ao semestre e que há carência de 4 semestres. Confeccione as planilhas de amortização para os casos de pagamento de juros e capitalização de juros. Então, caso 1, carência com pagamento de juros. Como a carência é de 4 semestres, no 4 você já vai amortizar a dívida, então cuidado. Nos três primeiros, você vai apenas pagar os juros, que é quantos por cento da dívida? No período K você tem um saldo devedor de quanto? De 120 mil, não é isso? Então você vai pagar quanto aí? Você vai pagar 8% de 120 mil, 9.600 nos de 1 até 4. Só que no quarto período, ao final do quarto período, você já vai amortizar a dívida. Aí você vai calcular o valor da amortização constante. Ora, como você não amortizou a dívida, você vai pegar a dívida inicial, 120 mil, e dividir pelo número de períodos, que são quantos semestres? 5 semestres. 120 mil dividido por 5 dá 24 de amortização. Então, aí você, a partir do quarto período, você já calcula o valor das prestações. Então, 24 mil de amortização. Aí o juro é 9.600, que é os 8% de 120 mil. Então, a prestação somos 33.600. No quinto período, você faz o procedimento anterior. Você calcula os 8% do saldo devedor anterior, de 96 mil, aí vai montando os valores das prestações que vão ser decrescentes. Aí tem um segundo caso, que é apenas os juros. Você não vai pagar juros no período de carência, eles serão capitalizados. Então, você tem 120 mil. Aí você calcula 8% de 120 mil, vai acrescendo no saldo devedor. Aí faz o procedimento análogo. Então, para a gente finalizar, vou só apenas falar como é o sistema de amortização crescente. Na verdade, o sistema de amortização crescente, o conhecido SACRE, ele é baseado nos dois anteriores, no SAC e no PRAS. Sendo que a prestação vai ser a média aritmética calculada entre as prestações desses dois sistemas. Por isso que eu não fiz aqui. Nas mesmas condições de juro e prazo. Então, você faz a média aritmética das prestações dos dois sistemas que a gente viu. Uma das desvantagens do SACRE é que suas prestações iniciais são ligeiramente mais altas do que a do PRAS. Contudo, a partir da metade do período, o mutuário vai sentir uma queda substancial no cumprimento de sua renda com os pagamentos das prestações. Ao contrário do que acontece no SAC, a parcela de amortização não é constante, e sim crescente, o que permite que a dívida seja paga mais rapidamente. Esse sistema aí é adotado atualmente pela Caixa Econômica Federal. Então, com isso, a gente finaliza a nossa unidade 3 e finaliza também nossa disciplina Matemática Financeira. Espero ter contribuído de alguma forma. Obrigada.